paz do Senhor a todos, boa noite, meus queridos irmãos e amigos. É com muita satisfação que eu quero comunicar a criação do nosso canal no YouTube da Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central, em Parquelândia, sendo esse o primeiro vídeo oficial do nosso canal. Amém? Então eu quero registrar aqui o meu agradecimento especial ao nosso querido irmão Israel, que é obreiro ali na abençoada congregação Assembleia de Deus Templo Central, em Amadeu Furtado, congregação que é pastoreada pelo nosso amigo pastor Mardônio. Muito obrigado, irmão Israel, por sua cooperação na criação deste canal e também no design, Queridos, eu quero pedir que vocês façam a inscrição de vocês no canal, Caso vocês gostem do conteúdo, deixe o joinha, tá certo? E divulguem o canal. Quero dizer para os irmãos e amigos que nós temos aí na playlist do canal listas de hinos inesquecíveis, que são hinos antigos, inspirados por Deus, para que vocês possam ouvir e serem edificados pelo poder do louvor, tá certo? E pedir que vocês não esqueçam de fazer a inscrição de vocês neste canal, que é uma ferramenta maravilhosa para a proclamação do reino de Deus, do evangelho de salvação em Cristo Jesus. Estou muito feliz com essa divulgação. Queridos, quero anunciar que brevemente nós iremos colocar conteúdo novo no nosso canal no YouTube da Assembleia de Deus em Parquelândia, onde o nosso projeto é fazer os cultos ao vivo, online, de doutrina, que poderá ser ou na segunda ou no sábado à noite. Brevemente nós vamos divulgar o início do culto online de doutrina em Parquelândia ao vivo. Amém? E também a escola bíblica dominical, que será aqui colocada no YouTube, no nosso canal, tá certo? Bem, queridos, aproveitando essa oportunidade rica e preciosa, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 7, e eu quero ler inicialmente do verso 1 até o verso de número 5, para a nossa reflexão rápida nesta palavra, tá certo? Aqui no título do texto está escrito: Fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Diz assim o texto bíblico, verso 1: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Amém. Meus queridos, esse texto é um texto muito especial que está no livro, no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel. Esses livros, primeiro e segundo Crônicas, são livros especiais, e é preciso lembrar que o ponto central dos livros de Crônicas são o reinado, os reinados de Davi e Salomão. E o cronista, muitos autores estudiosos da Bíblia afirmam que o autor dos livros de Crônicas é Esdras. Pela antiga tradição judaica também corrobora isso. Outros estudiosos dizem que não é possível precisar quem é o autor desses dois livros, primeiro e segundo Crônicas. Mas o fato é que essa é a função principal dos livros: apresentar os reinados de Davi e Salomão, e também mostrar a lista dos reis da dinastia de Davi, a importância da cidade de Jerusalém, e mostrar o templo como o grande templo, o templo de Salomão,
como instrumentos de salvação e adoração, né, a Deus. Então estes livros, né, na sua aplicação espiritual, eles nos conduzem a meditar sobre a importância da adoração correta ao Senhor nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus. Dentro desse contexto, queridos, eu quero entrar já a precisar realmente do capítulo 7 de 2 Crônicas, onde nós precisamos fazer aqui uma pergunta inicial, né? Qual o tipo de fogo de Deus que queremos para as nossas vidas? E aí trazer uma mensagem, uma reflexão rápida que tem como tema o fogo e a glória da aprovação divina. O fogo e a glória da aprovação divina. Este é o fogo que queremos, o fogo da aprovação. Interessante que esse texto que está escrito no capítulo de número 7 do segundo livro de Crônicas, o contexto imediato é a oração de Salomão na consagração do templo. Ele fez uma oração belíssima do capítulo 6, depois os irmãos e amigos vão ler em casa, o capítulo 6 de 2 Crônicas. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel pela inauguração do grande templo. Glória a Deus. 2 versículos são maravilhosos em toda esta oração que ele faz, que é o verso de número 40 e 41. Eu quero ler, né, de 2 Crônicas 6, que é o contexto imediato da passagem da mensagem. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Glória a Deus. Queridos, esta oração foi uma oração de consagração do templo. E a palavra de Deus registra aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas, que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Era como uma fumaça que enchera o templo, e tal foi a glória do Senhor que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Imediatamente eles se encurvaram com o rosto em terra, adoraram e louvaram o Senhor. E a palavra ainda diz que eles ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Me chama a atenção o detalhe do verso de número 5, quando diz que foi 22 mil bois, né, e 120 mil ovelhas, ainda fazendo referência à antiga aliança, quando animais eram sacrificados, né, para no contexto de adoração ao Senhor. E aí eles colocaram, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o fogo que nos interessa, o fogo que queremos é exatamente este fogo. Não é o fogo de juízo e nem o fogo do castigo. Não, esse fogo de Deus nós não queremos. Nós queremos o fogo da aprovação. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro desse contexto eu me lembro que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e verso 5, onde lá está escrito que nós somos casa espiritual. E sendo casa espiritual consagrada ao Senhor, nós somos templo e morada do Espírito Santo, de acordo com 1 de Coríntios 6, 19. Nós somos consagrados a Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, vai no mesmo contexto, onde está escrito que o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto é o nosso culto racional. Eu quero trazer aqui, né, esse detalhe do capítulo 4, do capítulo de número 7, o verso 4 e 5, onde foram oferecidos sacrifícios, né, de adoração a Deus e de consagração. Então o sacrifício sempre fez parte do contexto de adoração ao Senhor. Hoje o sacrifício somos nós mesmos, o nosso corpo, como templo e morada do Espírito Santo,
como consagrado ao Senhor, nós somos separados, né, em santidade para Deus. Meus queridos e amados irmãos e amigos da palavra do Senhor que estão ouvindo esta rápida reflexão, no verso de número 12 de 2 Crônicas, eu quero ler, está escrito assim, que logo depois desse evento especial, onde Deus se manifestou mandando fogo e glória de aprovação, Deus apareceu a Salomão. Está escrito no verso 12 do capítulo 7 de 2 Crônicas. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que lugar era este? O templo, né? O templo de Salomão, o majestoso templo de Salomão. Foi consagrado, a glória do Senhor desceu, o fogo de Deus se manifestou e logo na sequência, à noite, Deus apareceu a Salomão e conversou com ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O verso 13 também ainda são as próprias palavras de Deus a Salomão. Está escrito assim: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí vem um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, um dos que eu mais amo também, 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito seja o nome do Senhor. Estava hoje vendo, irmãos, algumas notícias, e aí encontrei essa notícia aqui no O Globo, no site O Globo, notícia de 25/6/2020, nuvem de gafanhotos vindos da Argentina leva governo a declarar estado de emergência, né, fitossanitária, em dois estados do sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Veja só que ponto chegamos. Uma nuvem de gafanhotos está prestes, né, e até já invadiu o Brasil. Coisa tremenda, né, irmãos? Eu estava meditando e lembrei das pragas do Egito, né, quando Deus libertou o seu povo e enviou aquela praga de gafanhotos, né? Mas não parou por aí. Continuei a ler as notícias e encontrei na fonte G1 Ceará, 25/6/2020, uma nuvem de poeira gigantesca chamada nuvem de poeira Godzilla viaja a 10.000 quilômetros do deserto do Saara para as Américas, né? E isso pode alcançar a cidade de Fortaleza, mas segundo a FUNSEMI Ceará, os impactos, queira Deus, né? Os impactos no Ceará devem ser fracos, né? E não há previsão para a chegada dessa nuvem de poeira. Quer dizer que são duas pragas terríveis. Fora essa da pandemia terrível do coronavírus, ainda está chegando aí essa nuvem de gafanhotos e a nuvem de poeira que pode chegar até em Fortaleza. Então, queira Deus que essa notícia da FUNSEMI se cumpra, né? Que os impactos sejam pequenos. Mas, meus amados irmãos, que nós estamos vendo nos nossos dias atuais é esse contexto de praga, de sofrimento, né? Dias finais, dias onde os sinais são claros da iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos ficar cada vez mais concentrados na nossa função de verdadeiro adorador, na nossa posição de obediência ao Senhor nosso Deus. Eu quero avançar para concluir esta rápida palavra. Agora, verso de número 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar era aquele? O templo que havia sido consagrado para a adoração a Deus. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade, irmãos, que o templo é um lugar maravilhoso para adorarmos a Deus. Esse princípio que está lá no Antigo Testamento chega até nós na atualidade.
Como nós estamos sentindo falta dos nossos cultos de adoração no templo, como sentimos falta daquele momento de reunião, de adoração. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar consagrado, onde a presença de Deus se manifesta no altar de ministração da palavra de Deus. Então, queridos, graças a Deus, brevemente vamos retornar. Já tem notícia oficial que a previsão é o retorno para as atividades de culto presencial, com todas as regras que o governo do estado estabeleceu. No dia 6 de julho, já poderá haver reuniões no templo. Existem, claro, as exigências sanitárias que nós já estamos preparando, graças a Deus. Toda a direção da igreja, na pessoa do pastor, nosso pastor presidente, pastor Antônio José, e toda a direção da igreja está organizando para que todas as exigências sanitárias sejam obedecidas. E graças a Deus vamos voltar a nos reunir a partir do dia 6 de julho, com 50% da capacidade do templo. Meus queridos e amados irmãos, para encerrar, quero ler o que está escrito no verso 17 e 18. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Qual é a verdade que está nesses dois versículos, desta palavra de promessa de Deus para Salomão, que chega até nós e que vale para nós que somos povo de Deus, que somos adoradores do único e verdadeiro Deus? Quem ama a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus e quem anda conforme o concerto da nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, será confirmado e abençoado nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e meus amigos, não esqueçam, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu joinha caso você tenha gostado, esteja gostando do conteúdo, e continue a orar e a permanecer firme na graça de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima palavra, reflexão, culto ou aula da EBD que nós vamos ficar transmitindo neste canal. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos.